No dia 7 de outubro de 2023, o Hamas lançou um ataque em larga escala contra Israel. Eles dispararam 5.000 foguetes contra Israel em um único dia. 22 cidades israelenses e uma base do exército foram infiltradas, resultando na morte de mais de 1.500 pessoas no ataque. O Hamas agora mantém civis israelenses e soldados como reféns. Esse ataque é considerado o mais letal contra Israel nos últimos 50 anos. Em resposta, Israel declarou guerra pela primeira vez em quase 20 anos. Essa é mais uma guerra que pode interromper a economia mundial, assim como a guerra da Rússia e Ucrânia, porque envolve alguns dos países mais poderosos do mundo, como a Arábia Saudita, Irã e até mesmo os Estados Unidos. Assim como na guerra Rússia e Ucrânia, se essa guerra se intensificar, pode ter sérias consequências para a economia mundial. E no vídeo de hoje vamos aprofundar e entender o que é o Hamas e por que estão atacando Israel. Qual é o papel do Irã e da Arábia Saudita nesse conflito entre Israel e Palestina? E o mais importante, como a guerra pode se intensificar e perturbar a economia mundial? A guerra entre Israel e Palestina é um conflito que perdura desde 1948, marcado por 75 anos de 6 guerras e 2 revoltas. Ao observar o mapa, podemos perceber que a configuração de Israel mudou várias vezes desde 1948. E hoje o mapa de Israel é composto por 3 partes relevantes: Israel, faixa de Gaza e Cisjordânia. Inicialmente, todos os países do Oriente Médio eram contra Israel, mas ao longo do tempo, alguns países passaram a aceitar Israel como nação e estabeleceram tratados de paz e acordos comerciais. Atualmente, países como o Egito e Jordânia cessaram suas hostilidades contra Israel, enquanto o Irã, Catar e várias outras nações árabes continuam a apoiar o Estado palestino e estão envolvidos nesse conflito. Hamas, uma organização que controla a faixa de Gaza, é um dos grupos que atacam Israel. Vamos aprofundar e compreender quem é o Hamas, quais são as razões de seus ataques contra Israel, de onde vem o financiamento e quais são as implicações geopolíticas mais amplas desse conflito. A história remonta a 1993, quando os palestinos eram representados pela Organização para a Liberação da Palestina, a OLP. A OLP lutava contra Israel até esse ano, quando após várias derrotas nacionais e internacionais, iniciaram negociações de paz com Israel por meio dos Acordos de Oslo. Os Acordos de Oslo estabeleceram um quadro para a autogestão palestina em 2 regiões, Cisjordânia e Gaza. Nesse período, Israel reconheceu a OLP como representante do povo palestino e a OLP, por sua vez, reconheceu o direito de existência de Israel. No entanto, foi nesse momento que o Hamas emergiu como uma resistência contra Israel, opondo-se totalmente ao acordo de paz e buscando seus próprios interesses. Esse processo de paz foi interrompido quando o Hamas não apenas opôs, mas também realizou bombardeios suicidas e atos terroristas contra Israel, levando aos Estados Unidos a declará-lo como uma organização terrorista. Em 2007, após um período de conflito entre a OLP e o Hamas assumiu o controle da faixa de Gaza, enquanto a OLP manteve o controle da Cisjordânia. Durante 16 anos de ocupação do Hamas em Gaza, a região enfrentou um bloqueio econômico imposto pelo Egito e Israel. As condições em Gaza são extremamente precárias. Com uma taxa de desemprego de 50%, mais da metade da população vivendo abaixo da linha da pobreza e 53% da população enfrentando uma crise de segurança alimentar. Gaza tem acesso limitado à eletricidade, recebendo apenas 12 horas por dia, e após esse conflito, Israel cortou novamente o fornecimento de eletricidade para Gaza. Essa situação deixa claro que o Hamas enfrenta dificuldades financeiras. E isso nos leva à pergunta: se o Hamas está tão empobrecido, como consegue financiar operações em larga escala contra Israel? É aqui que percebemos o impacto da Guerra Fria Árabe. O principal financiador do Hamas é o Irã. Segundo o ministro da Defesa de Israel, o Irã envia anualmente $100 milhões ao Hamas, além de fornecer armas e treinamento para a fabricação de foguetes usando tecnologia existente. Agora, por que o Irã financia o Hamas e está envolvido em um conflito por procuração com Israel? Para entender isso, é necessário compreender 3 aspectos: a relação entre a Arábia Saudita e Irã, a relação entre o Irã e Israel e a relação entre a Arábia Saudita e Hamas. Começaremos pela relação entre o Irã e a Arábia Saudita.
Esta é uma clara manifestação da Guerra Fria do Oriente Médio. Apesar de ambos os países serem muçulmanos, o Irã majoritariamente xiita, enquanto a Arábia Saudita é majoritariamente sunita, essa diferença religiosa é considerada a raiz do seu conflito. Outros países da região também têm maiorias xiitas ou sunitas, o que leva a alinhamentos individuais com o Irã ou a Arábia Saudita para obter apoio e orientação. A situação se torna complexa com países como o Egito, Bahrein e a Arábia Saudita de um lado e Irã e Iraque de outro. Além disso, há países divididos, como Iêmen, Síria e Líbano. No meio desse cenário está Israel, que não se alinha com nenhum deles. Essa Guerra Fria não é apenas sobre religião, mas também sobre o controle de recursos vitais, como o comércio de petróleo e a influência na política regional do Oriente Médio. Essa é a dinâmica da Guerra Fria entre Irã e Arábia Saudita. Agora que entendemos a relação da Arábia Saudita e Irã, vamos abordar o segundo ponto, a relação entre Irã e Israel. Nessa história, é surpreendente descobrir que o Irã foi o segundo grande país do mundo árabe islâmico a reconhecer Israel como um Estado, o que ocorreu em 1950, quando todos os outros países se recusaram a fazê-lo. Isso ocorreu porque o Irã naquela época estava sob o controle de Shah Mohammad Reza Pahlavi, que era de certa forma um fantoche do Ocidente. No entanto, em 1979, esse regime do Shah foi derrubado no Irã e Ayatollah Khomeini chegou ao poder. Esse homem não era apenas anti-América, mas também anti-Israel. Portanto, ele não reconheceu o Estado de Israel e apoiou ativamente o Hamas. Assim, o Irã tinha um líder pró-Ocidente, mas agora não tem mais. Como resultado, o Irã agora é contra Israel. Isso nos leva ao último ponto, que é a relação entre a Arábia Saudita e o Hamas. Essa relação tem sido de altos e baixos. Apesar do Hamas ser um grupo sunista, nos anos 80 o Hamas manteve laços positivos com a Arábia Saudita. No entanto, o Hamas estabeleceu relações com o Irã, e essa relação entre o Hamas e a Arábia Saudita se deteriorou. Portanto, a Arábia Saudita e o Hamas eram inicialmente próximos, mas agora, devido ao Irã, não são mais tão próximos assim. Isso significa que a Arábia Saudita é uma aliada próxima de Israel? Bem, não exatamente. A Arábia Saudita não é uma aliada de Israel e nunca teve relações diplomáticas com o país. Em resumo, Israel tem más relações tanto com a Arábia Saudita quanto o Irã. Os Estados Unidos têm boas relações com a Arábia Saudita, mas péssimas relações com o Irã. E o Hamas é aliado com o Irã, mas não é aliado com a Arábia Saudita. Tudo isso é extremamente importante para chegarmos agora, em 2023. Em 2023, a grande questão é o que o Irã conseguirá financiando a violência contra Israel. Bem, acontece que nos últimos 3 anos, os Estados Unidos têm tentado normalizar as relações entre os Estados Árabes e Israel. Em 2020, pela primeira vez em 26 anos, foi assinado um acordo de paz chamado Acordo Abraham, ou Acordo Abraão, entre os Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Israel. Todo esse acordo foi mediado pelos Estados Unidos. Esse acordo normalizou as relações diplomáticas entre países e foi um compromisso para uma convivência pacífica e cooperação em comércio, turismo e segurança. Após esse acordo, o próximo passo de Israel foi estabelecer a paz com a Arábia Saudita. Em 22 de setembro de 2023, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse acreditar que seu país estava à beira da paz com a Arábia Saudita. Isso ocorreu porque os Estados Unidos e Israel estavam levando seu acordo de paz para o próximo nível, para também assinar um acordo com a Arábia Saudita. Portanto, se os aliados dos Estados Unidos, como os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, Israel e Bahrein se aproximarem, isso significará uma maior cooperação econômica, maior comércio e o que eventualmente levará a laços muito fortes. Isso significa que a Arábia Saudita se tornará mais poderosa e o Irã ficará isolado. Esse acordo que está sendo feito é tão significativo que está sendo chamado de Acordo do Século. No entanto, agora que Hamas atacou Israel e Israel atacou os palestinos, a violência prejudicou as negociações de paz entre a Arábia Saudita e Israel. E se observarmos como a Arábia Saudita respondeu, o Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita disse em um comunicado que o reino havia alertado para a situação explosiva devido à ocupação contínua e à privação dos legítimos direitos do povo palestino. Um especialista saudita disse que esse comunicado tinha o objetivo de dissipar qualquer noção de que o reino priorizaria a normalização em detrimento do apoio aos palestinos. Portanto, as negociações de paz entre a Arábia Saudita e Israel até agora estão distantes. Então, de certa forma, o Irã conseguiu atrapalhar as negociações de paz entre Israel e a Arábia Saudita. E isso nos leva ao próximo ponto. Qual será o impacto dessa guerra no mercado internacional? Bem, a primeira preocupação que me assusta, como mencionei, é o choque do petróleo, porque da última vez que isso ocorreu foi um pesadelo para o mundo.
Há 50 anos, em outubro de 1973, um ataque semelhante ocorreu em Israel apoiado pelas nações árabes. E assim como hoje, os Estados Unidos estão apoiando Israel. Naquela época, os Estados Unidos forneceram armas a Israel, o que irritou os árabes. Eles ficaram tão furiosos que quadriplicaram o preço do petróleo, de menos de 3 dólares por barril para quase 12 dólares em 1974, o que causou uma recessão em todo o mundo. Assim como a guerra Rússia e Ucrânia, essa guerra também pode causar inflação e prejudicar o crescimento da economia mundial. Há também a possibilidade que esse conflito se intensifique e afete as rotas comerciais pelo Estreito de Hormuz. Para quem não sabe, o Estreito de Hormuz é uma via estreita de água na fronteira do sul do Irã, perto dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita. E é tão importante para a economia mundial que 37% das exportações de petróleo por via marítima passam por esse trecho. E sempre surgem tensões. O Irã ameaçou bloquear a passagem e causar uma crise de petróleo no mundo. Na verdade, segundo um relatório, o Irã essencialmente controla a linha vital do mundo e tem a capacidade de travar uma guerra assimétrica única contra várias forças navais maiores. Mais uma vez, isso é altamente especulativo, mas um risco bastante possível para a economia mundial. As consequências do conflito árabe-israelense na economia mundial são reais. E será que seremos reféns de mais uma guerra no mundo moderno? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. A sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.